Olá! Nesse último componente da aula, eu vou fazer algumas considerações gerais sobre o uso desse critério em inferência filogenética. O primeiro deles, eu quero que vocês levem em consideração essa matriz de dados aqui. Essa matriz de dados, ela tem, no seu primeiro caráter, ela tem um caráter que sustenta essa topologia, depois eu tenho dois caracteres que sustentam essa topologia, e eu tenho uma infinidade de outros caracteres que, em termos de parcimônia, eles não têm nenhuma informação, certo? E se eu fizer uma análise de verossemelhança utilizando essa matriz e assumindo esse modelo de substituição, essa é a topologia que eu obtenho, certo? Essa topologia deve parecer familiar, porque ela foi mostrada algo semelhante no início dessa aula, certo? Então ela assume uma transformação aqui e duas homoplasias aqui, porque ela está considerando que existe uma desproporção entre probabilidades aqui, certo? Entre esses caracteres. Agora notem o seguinte, se eu retiro esses caracteres daqui, que são esses caracteres que estavam aqui, que eram caracteres não variáveis, vou voltar lá, ó, esse bloco de caracteres aqui, ó, ele não diz nada, não deveriam nem ser considerados caracteres, porque eu não tenho mais do que dois estados ali, né? Mais do que um estado. Mas se eu tiro isso da minha análise, eu modifico a verossemelhança da minha topologia. Notem que a verossemelhança aqui é menos 128 e aqui é menos 114. Eu chamo a atenção pelo fato de que a gente está usando aqui o logaritmo natural da likelihood. E a razão pela qual isso é usado é simplesmente para evitar multiplicar probabilidades ao ponto de que o número decimal seja muito pequeno para a computação. Então, via de regra, o que vocês vão ver em inferência filogenética usando verossemelhança é o fato de que eles estão usando a versão logarítmica dessa unidade, certo? Então, eu tirei esses caracteres informativos e eu alterei a verossemelhança. Então, notem que tudo é levado em consideração aqui, porque qualquer caráter, seja ele informativo ou não, ele tem impacto na verossemelhança da topologia e, em alguns casos, no comprimento de ramos, certo? Notem que agora eu vou substituir esse núcleo que eu deletei aqui por caracteres que alongam esses ramos aqui, ó, que vão alongar esses ramos aqui. E bastou eu alongar esses ramos que eu obtenho uma topologia diferente. Agora, assumindo que eu tenho duas transformações aqui, ó, ao passo que eu tenho, eu tenho uma homoplasia aqui agora. Então, isso aqui seria o que a parcimônia daria. E eu tenho agora, de novo, um valor diferente. Notem que a única coisa que eu fiz foi inserir caracteres aqui que são caracteres não informativos, mas que alteram o comprimento de ramos. Então, o que é não informativo em parcimônia pode ser informativo em verossimilhança. Tá? Isso é uma coisa para vocês botarem na cabeça. Muito bem? Agora vamos lá. Vamos. O que vocês devem estar perguntando agora é assim, bom, qual é o melhor método de ser usado? Né? Porque é a pergunta que todo filogeneticista faz. E ainda tem mais métodos disponíveis que a gente não está abordando aqui. E a pergunta requer uma resposta que seja similar ao qual seria a árvore mais adequada. Né? E essa pergunta não é fácil de responder, porque para eu responder qual é a melhor árvore, obviamente eu tenho que adotar um critério. Né? Eu adoto um critério de otimalidade, eu falo assim, essa aqui é a minha melhor árvore. E se eu quero perguntar qual é o melhor método, eu tenho que dizer qual é o critério. E a discussão na literatura ela é vasta e não há consenso, certo? O único consenso que existe na realidade é o fato de que métodos de distância, que são esses métodos que a gente viu logo no começo, são métodos que são considerados inferiores no fato de que eles têm uma série de problemas que a gente já abordou e foram desenvolvidos não para medir relações de parentesco, e sim similaridades fenéticas. Então, se livrar de métodos de distância é relativamente fácil. As justificativas epistemológicas e filosóficas são mais fáceis. Quando a gente entra na discussão entre o uso de verossemelhança
e outros critérios, porque tem a análise bayesiana e tem a parcimônia que vocês viram, a questão é um pouco mais complexa. Certo? Então, métodos que lidam com transformações de caracteres são os métodos que nós consideramos mais adequados, e isso é consenso. Agora, o critério de seleção ele varia entre pesquisador, certo? Então, não há uma resposta para essa pergunta e cabe a vocês pensarem em algumas coisas. E o que eu coloco aqui para vocês, na realidade, é simplesmente o fato de que a sistemática é uma disciplina histórica, né? Dentro, como várias dentro da biologia, e lida com indivíduos históricos, que são únicos no tempo e no espaço. Então, lembrem das transformações que a gente viu, né? Das transformações, não, das distribuições. Essas distribuições são geradas por processos que repetem resultados que a gente pode computar a probabilidade dentro da visão frequencista, né? Agora, se caracteres são indivíduos únicos, colocar uma interpretação frequencista de probabilidades dentro de indivíduos históricos ela é complicado, tá? Então, cada caráter é o que o Wheeler argumenta, é um objeto único, né? Histórico, que não é uma amostra aleatória de uma distribuição qualquer. Então, a maior crítica que esses métodos de parcimônia sofrem com relação ao uso e inferência filogenética é o fato de que nós estamos lidando com eventos históricos que a interpretação frequencista de probabilidades fica comprometida, tá? Então, probabilidades tem duas interpretações, né? Você pode pensar em probabilidades como sendo um grau de crença, né? Se eu falar para você, essa moeda é 80% honesta, significa a minha visão sobre a moeda, certo? Agora, eu posso usar probabilidades dizendo assim, bom, isso aqui, essa moeda tem 80% de chance de dar coroas, baseado no estudo que eu fiz. Eu joguei ela 1 milhão de vezes e calculei a probabilidade de caras e eu cheguei a esse valor. Então, nesse caso, eu estou usando a probabilidade para descrever uma propriedade dessa moeda, certo? Uma propriedade, uma realidade física. E eu só consigo usar probabilidades dentro desse contexto com eventos que eu posso repetir. E evolução não é o caso. Então, essa é a crítica mais severa que é colocada frente a esses métodos. Não que os métodos não sejam usados, porque eles são usados, tá? Muito bem? Então, qual é a probabilidade de A e B serem grupos de irmãos? De que distribuição eu estou acessando essa probabilidade? E eu posso pensar isso da mesma forma com caracteres. Qual é a probabilidade de aquilo ter mudado de C para G ou de A para T, ou até usar esses métodos para inferência de caracteres, usando caracteres morfológicos, certo? Então, qual é a distribuição? De onde saiu isso? Isso são coisas complexas de serem respondidas. Tudo bem? É a mesma coisa de eu perguntar qual é a probabilidade de você ter nascido. Ela é 0 ou é 1, certo? Muito bem. Então, o que o Wheeler coloca, que eu acho que é uma passagem mais elegante com relação a isso, é que cada um desses critérios de otimalidade, elas são premissas analíticas que você usa para interpretar a história, né? Então, como tal, a gente nunca pode testar a acurácia disso, né? Então, a gente pode fazer estudos de simulação, como fez o Felsenstein, mas em termos reais, a gente não tem acesso à verdade, eu não tenho acesso à filogenia verdadeira. Então, eu nunca vou conseguir acessar a acurácia desses métodos, certo? Por outro lado, a gente pode tentar ver se existe congruência, né? A gente pega diferentes bases de dados e usa métodos e consegue chegar ao mesmo resultado com bases de dados diferentes. Isso quer dizer congruência entre evidências diferentes, não congruência entre métodos diferentes, tá? Cada método tem um pressuposto que você tem que pensar se vale a pena ser usado, se ele é necessário ser usado. Tudo bem? Então, eu não tenho a resposta para vocês, eu só sei que existem esses métodos e alguns outros que a gente não abordou. Tudo bem? Boa aula para vocês.